Quando o podcast A Mulher da Casa Abandonada estreou no primeiro semestre de 2022, ninguém podia suspeitar que ali nasceria um dos casos policiais mais famosos do Brasil. Apesar de tudo ter acontecido no século XX, a história de Maria Bonetti e seu casarão de Higienópolis virou a maior sensação do ano, com conversas acaloradas e torcida organizada. Mas até que ponto a gente viveu uma história real como se fosse ficção? Afinal, quem não quis ir tirar uma selfie na frente da casa mais comentada do país? Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Dica de Podcast. A Beth anda com essa mania. Daqui a pouco ela vai abrir uma associação dos gatos que trabalham. Não, Betinha, meu amor, vamos aqui pedir rapidinho, que senão você sai correndo. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, colocar nas suas redes sociais, comentar, é importante. E, tá falando? Tá pedindo? Pede pro pessoal se inscrever. Vai, pede. Isso. Vamos aqui. Fica aqui comigo, hein? Fica assim, não vai fugir não. A gente tem muita coisa para gravar. Então sejam todos muito bem-vindos, como sempre. Hoje estou tentando fazer as cores do ano novo. Quem não tem amarelo, caça com mostarda, né? Então estou aqui tentando dizer que é dinheiro, então a gente já começa com dinheiro nesses especiais de os melhores de 2022. E o caso especial, o grande caso de 2022, eleito por mim mesmo. Eu não fiz a enquete, eu ia fazer, mas não deu tempo. Mas eu coloquei porque eu acho que virou o grande caso, que foi o da... É um caso do século passado, é um caso que sem solução, um caso sem julgamento, sem réu, mas que teve no fim um julgamento público de novo. E quando a gente se pega, a gente está dentro desse julgamento também. E vamos aqui conversar, vamos discutir, vamos tentar entender o que é. O caso que virou podcast, o podcast mais ouvido do Brasil, que foi o Casa da Mulher Abandonada. A Mulher da Casa Abandonada, podcast da Mulher da Casa Abandonada. Que se descobriu que não era uma casa abandonada, era uma casa maltratada, já que a casa não tinha abandono nenhum, né? A mulher estava morando lá dentro. A Margarida Bonetti. Vamos entender primeiro os personagens para a gente chegar até o podcast. Tem vários personagens. A gente vai começar primeiro pelos personagens de carne e osso. A Margarida Bonetti é uma mulher que virou um nome conhecido, uma pessoa até então que ninguém sabia direito que existia, a não ser os próprios familiares, e que tomou uma proporção, principalmente no primeiro semestre de 2022, gigantesca. Descobrimos através do podcast do Chico Felice que essa mulher, Margarida Bonetti, junto com seu marido René Bonetti, à época, entre as décadas de 70 e até 1998, eles tinham mudado para os Estados Unidos, o René tinha sido convidado, eles eram casados, o René tinha sido convidado para trabalhar ali pela NASA da vida, então ele se torna americano, porque para trabalhar nessas empresas espaciais com tanto segredos de segurança nacional, ele se torna americano. A Margarida não. A Margarida é uma mulher muito inteligente, ela se formou pelo ITA. O ITA é a maior universidade do Brasil, fica em São José dos Campos, aqui no estado de São Paulo, que é de engenharia aeronáutica. E assim, dizem que é o vestibular mais complexo e complicado do país. Inclusive agora, em 2022, foi uma mulher que ficou em primeiro lugar. E ela, lá na década de 60, 70, se forma pelo ITA. Ela era de uma mulher de uma família abastada, assim, que vai se descobrindo isso durante o podcast também, que ela é descendente direta do Barão da Bocaina, inclusive um prédio aqui em Higienópolis se chama Barão da Bocaina, pelo jeito, em homenagem ao esse tataravô dela. E ela tinha muito dinheiro, uma mulher com muito dinheiro. O René também era um homem com dinheiro e eles casam. Quando eles casam, eles ganham um presente, uma empregada. É muito doido a gente pensar que um ser humano pode se tornar presente do outro ainda já no século XX. Mas se a gente parar para pensar que ainda não tinham 100 anos da abolição real dos escravos, era muito próximo, né? 1970, década de 1970. E ela ganha, uns dizem que ganha, outros dizem que é porque ela trabalhava na casa, ela precisava de alguém para ajudar ela nos Estados Unidos, mas de fato ela
ela recebe uma empregada, não vou falar o nome dela, até porque o próprio Chico Felitti, o autor do podcast, não fala, então também não tem por que falar o nome da pessoa. E essa família muda para os Estados Unidos, a Margarida e o René, junto com a empregada e o filho dela. A Margarida já tinha um filho. E lá eles vão vivendo nos Estados Unidos. Só que diferente do que acontecia no Brasil, que a empregada recebia um salário pelo menos, ou ganhava alguma coisa, começa-se a ver ali, para onde a Margarida vai, uma espécie de certo prazer em prender o outro, se é que tudo que está no podcast é real ali, eu estou seguindo fidedignamente o que eu aprendi ali. O que é muito avassalador, porque eu começo a viver na tal situação análoga à escravidão, onde ela era privada da liberdade, privada dos seus direitos de ir e vir, uma vez que os seus documentos foram apreendidos pelo casal Bonetti, e ela não recebia salário, não recebia nada. Segundo é relatado, é muito impressionante quando você vê que assim, os relatos trazidos, que a empregada não recebia, quando eles viajavam, eles deixavam $5 em cima da mesa para que ela ali, com esse dinheiro, ela se alimentasse. Eu acho um pouco difícil ser $5, porque $5 na década de 70, 80 e 90 já não dava para você fazer muita coisa. Então, assim, pode ser um pouco vantajoso. Mas de fato ela não recebia dinheiro, ela morava no porão da casa, lá nos Estados Unidos, parece que numa situação bem ruim também, com armários trancados à chave para que ela não se alimentasse da comida de lá, com geladeira fechada também, a chave. Então ela era desprovida de um conforto mínimo humano para se trabalhar. E essa mulher ali viveu durante muitos anos. Chega num determinado momento que uma vizinha ali da rua onde a Margarida Bonetti morava, essa vizinha, ela começa a conversar com essa empregada, uma vez que os patrões tinham viajado, tinham vindo para o Brasil, eles ficavam alguns meses do ano, eles ficavam aqui e largavam lá a mulher sozinha. E essa mulher estava andando com os cachorros pela rua e ela começou a conversar, e essa empregada nem inglês falava. Mas essa vizinha falava espanhol. Então elas começaram a se comunicar. E essa vizinha é quem consegue descobrir a história dessa empregada e leva para as autoridades americanas, que começam a investigar. E segundo acontece de fato, a investigação anda e se chega ali dentro dos Estados Unidos que aquela mulher estava vivendo realmente, estava virando escrava, estava vivendo realmente numa situação análoga à escravidão. E o René é processado, a Margarida também seria, mas a Margarida estava no Brasil. O René volta para os Estados Unidos porque ele era americano, então ele seria de qualquer maneira extraditado para os Estados Unidos. A Margarida aqui fica. O Brasil tem, como todos os países têm, de não extraditar os seus. E o René é julgado lá, condenado, ele pagou 6 anos e meio de prisão. Tem gente que ele fala que ele não pagou por escravidão, tem gente que fala que pagou por escravidão. Como são remotas já um tempo mais atrás, você fica sem, e você não tem muita qualidade nas informações da época. Mas, pelo que se traz ali, o René foi julgado, condenado, teve que pagar uma indenização alta para o Estado e para essa empregada. Se eu não me engano, para a empregada ficaram $100 mil. Parece até que, na época, o Senado brasileiro queria recolocar o René como brasileiro, dar para ele de volta a sua nacionalidade brasileira para que ele não fosse repatriado, mas isso não aconteceu. Ele se manteve só americano. A empregada hoje vive nos Estados Unidos, essa indenização que ele pagou é cuidada por um grupo de pessoas que ajudam pessoas que viveram como essa empregada, e esse dinheiro serve para ela viver. Eles a investem e ela vive numa cidade pequena, sem revelar o nome, e vive muito bem. Inclusive no podcast ela conversa com o Chico e você vê que ela está realmente muito bem, e ela confirma que ela foi escrava, até porque ela tinha algumas doenças, parece que um tumor em uma parte do corpo, muito visível, e a Margarida não fazia nada. Até como a Margarida sempre fala, a gente era amiga, ela rebate isso, ela fala, nós nunca fomos amigas, eu era empregada dela e, na verdade, escrava dela, né? Porque ela nem me pagava. Então, hoje a empregada vive bem. E o René está solto.
e ele pagou 6 anos e meio de prisão. Foi libertado e voltou a trabalhar para as empresas ligadas ao Estado. A gente vai falar de toda essa parte depois, porque muita gente ficou muito, como ele voltou? Gente, se ele pagou a conta dele, o que vai fazer? Ele pode voltar a trabalhar, né? Isso é do jogo, mas ele pagou pouco tempo. Aí é um problema das leis, um problema das penas. Mas ele já tinha cumprido a sua parte. E o René fica nos Estados Unidos, a Margarida e o René se separam, a Margarida fica no Brasil. A Margarida vem morar aqui, a casa é do lado da minha casa, acho que é 200 metros. Ela vai morar nessa casa que fica aqui em Higienópolis, ali perto da Praça Vila Boim, que é uma casa muito bonita. Muita gente fala mansão, isso, aquilo, mas será que é? A casa se torna agora um personagem junto com a Margarida. A Margarida no Brasil vai morar nessa casa, que era a casa onde ela passou a infância, a vida inteira, porque era lá que os pais moravam. Essa é uma casa muito bonita aqui, é uma casa, não é uma mansão. Muita gente falou mansão, até acho que tem um erro ali no podcast que fala que tem um jardim, um quintal do tamanho de um campo de futebol. Não tem, é um casarão. Tem muitas mansões aqui em Higienópolis, mas aquela específica é um casarão. Mas é porque não, é porque existem estruturas arquitetônicas para tal. É um casarão. Mansão é uma outra mansão. Eu te mostro depois fotos aqui. Tem mansões por Higienópolis deslumbrantes, tem palacetes, principalmente da época áurea, né, dos palacetes de Higienópolis, mas aquele é um casarão. Um belíssimo casarão, eu queria poder morar naquele lugar ali. Claro que reformado e limpo, mas belíssima casa. Nesse casarão, a Margarida vai morar com os pais. O pai morre um pouco antes de todo o escândalo, porque teve um pequeno escândalo. Eu não lembro desse escândalo, não lembro mesmo, não lembro de ter passado no Jornal Nacional, não lembro de estar na Folha, eu não lembro dessa história, só fui descobrir essa história agora, durante o podcast da Mulher da Casa Abandonada. Mas a Margarida fica ali dentro daquela casa com os pais, morando, o pai morre. Vem esse primeiro escândalo falando de uma mulher que estava, uma brasileira, fugida no Brasil, que estava com outra brasileira, vivendo em situação análoga à escravidão nos Estados Unidos. Tem até Jornal Nacional da época, eles tentando entrevistar a Margarida, mas quem fala é a mãe da Margarida, e a Margarida ali se tranca naquela casa, junto com o filho, e lá ficam. Ali você percebe que começa a se criar uma loucura a dois, uma loucura familiar. A mãe e a filha começam a viver aquela situação simbiótica, onde elas duas começam a se tornar acumuladoras. Como a própria doutora Rosângela Monteiro já numa entrevista que eu fiz, ela explica, o acumulador é uma doença, tá com uma doença mental também. Só assim para a gente entender uma pessoa que acumula, porque acumula o lixo, acumula as próprias fezes, acumula tudo. Tudo para ela tem algum valor, ela não consegue. Tem programas incríveis no A&E, acho que no Discovery Home and Health também, que eu fico, meu Deus, como uma pessoa vive nisso. Que são os acumuladores. E a Margarida, junto com a mãe, se tornam acumuladoras. Quando a mãe morre, a Margarida permanece na casa. E aí tem uma discussão da casa, se a casa ela tem da família inteira, se a casa é só da Margarida. Parece que a mãe deixou a parte toda dela da herança para a Margarida, então a casa é da Margarida. Durante o podcast se descobre que a casa foi vendida por 10 milhões de reais para uma fundação, através das irmãs da Margarida, mas parece que essas irmãs não têm poder sobre a casa. Então é uma confusão. Quem é o dono da casa parece que é a Margarida mesmo. E a Margarida ali dentro fica. E ela começa a se tornar um personagem dela mesma. E aqui no bairro de Higienópolis, a gente tem muitos personagens que você percebe que estão com algum problema mental, de fato. Tem acumuladores conhecidos aqui que andam pela rua e levam para suas coberturas. Então você tem ali a Margarida se tornando mais um personagem de Higienópolis. E ela se tranca dentro desse mundo dela, dentro daquela casa, onde ela vive com seus cachorros, com um computador e dentro da sua própria neurose. Uma delas é que ela tem que salvar as podas das árvores. Eu até brinco que se eu tivesse encontrado ela no dia daquela corte de árvore, que eu estava aqui, eu me lembro, cortando, eu passei de carro, eu passei a pé, não, de carro e a pé. Eu vi cortando, fiquei meio nervoso, porque estavam cortando umas árvores que eu entendo que são árvores condenadas e precisam tirar, senão elas vão cair em cima de alguém. Mas se tiver uma dor no coração, árvores deslumbrantes. E ela pegou para si aquele ideal de vamos salvar as árvores e começou claramente a criar um
uma teoria da conspiração própria, que as árvores têm um grupo de corrupção envolvida porque tira a árvore e ganha na madeira, não sei o que lá. Então ela criou uma história e ela acredita nessa história. E ela passa isso para frente há muito tempo. Eu nunca vi a Margarida. Nunca vi. A mulher da cara branca, como falo, eu nunca vi. Mas é bem característico de pessoas que moram por aqui, assim, mais velhas, assim, meio largadas, e que ela começa a sair de noite a pegar lixo. Parece que dentro do shopping do shopping Higienópolis, ela fica pegando lixo também, mas dentro das suas características. O problema da Margarida, quando chega o podcast, é que você traz, por trás daquele personagem, mais um louco de Higienópolis, tem, na verdade, uma criminosa. Criminosa essa que nunca foi julgada, nunca foi condenada, então não é criminosa. Percebe a confusão? Nos Estados Unidos, o René foi julgado e condenado. De novo, não sabe, fica meio que estranho se ele foi a escravidão ou não. Aí se ventila e se coloca que o FBI ficou atrás da Margarida. O FBI também não confirma absolutamente nada disso. O que se descobre depois é que a Margarida teve uma solicitação do governo americano para a extraditação dela para os Estados Unidos. O governo brasileiro fala, bicho, não, porque não é assim que a banda toca. Mas se fosse o contrário, você não mandava o americano para cá. Um ponto que eu coloco é, a Margarida estava, em princípio, fazendo uma brasileira de escrava. Será que também não caberia ao governo brasileiro, lá nos Estados Unidos, cuidar dos seus pela embaixada e obrigar que a Margarida também fosse julgada e investigada, pelo menos aqui no Brasil? Isso não acontece. O governo americano solicita, inclusive, tem várias matérias que saíram posteriores mostrando isso, matérias na Folha, porque o podcast, inclusive, é da Folha, de São Paulo, do jornal. A Margarida, o governo americano pede a investigação do caso. O governo brasileiro abre um inquérito e solicita para o governo americano vários documentos. Documentos esses que o governo americano fala que não pode mandar porque são documentos sigilosos. Ué, mas se você está pedindo para se fazer uma investigação, você precisa me dar suas provas, porque você quer que eu desenvolva provas aqui, mas ela não fez nada aqui, ela fez aí. Demoram 3 anos para o governo americano responder. E eles estão também tentando, enquanto o inquérito está aberto, o delegado fica tentando achar a Margarida para ela ir lá dar um depoimento. Ela não acha a mulher. Porque também, quem ouviu o podcast, se você vai ouvir agora, você vai ver, ele tenta, ninguém consegue nunca falar com ela. Ela não atende. Ela não olha, tem uma câmera, ela vê tudo, ela não quer contato com o mundo externo. E a ausência desse sucesso de intimação da Margarida faz com que o delegado peça para abrir o processo a revelia da pessoa que está sendo procurada. O Ministério Público fala de jeito nenhum. O Ministério Público não acata a solicitação do delegado e arquiva o inquérito. Então, desde 2005, a possível investigação que seria feita com o caso da Margarida e da sua empregada em situação análoga à escravidão nos Estados Unidos, esse inquérito no Brasil ele é arquivado. E mesmo que quisessem abrir agora, já está prescrito. Então, porque é uma lei anterior, a lei... Então, assim, a Margarida, oficialmente, ela não é culpada de nada. Pela lei, ela não tem culpa de absolutamente nada. Gente, é duro, mas é real. É absurdo, mas é real. Eu não quero que seja assim, mas é real. Então, ficou depois uma discussão de o quanto que uma pessoa inocente foi colocada na janela e foi julgada pelo público e hoje está condenada pelo público. É muito delicada essa conversa. Eu não tenho uma opinião formada. Aliás, uma coisa assim, gente, eu mudo de ideia fácil, desde que a argumentação seja boa. Me falaram muito do caso da Rua Cuba, eu nem lembrava que eu tinha dado uma entrevista que eu falei isso, que eu não faria o caso da Rua Cuba, mas eu fiz porque eu achei que tinha que fazer. E mudei de opinião. Então, assim, eu sou um Raul Seixas, eu sou uma metamorfose ambulante. E assim eu prefiro do que ter uma velha opinião formada sobre tudo. Então, no caso da própria Margarida, eu não tenho ainda também, porque assim, durante o podcast,
eu fiquei muito fissurado. Eu estava esperando toda quarta-feira sair o podcast, porque eram personagens muito interessantes e, ao mesmo tempo, me traziam angústias humanas. E eu mesmo fui lá, eu já passava na frente da casa todo dia. Eu passei, lógico, eu fui passar na frente, até como jornalisticamente falando, virou um assunto. Mas assim, se faz um podcast sobre uma pessoa que não é culpada. É difícil. Não é fácil ter uma decisão, porque você não pode fazer justiça pelas próprias mãos. Mas ela sofreu um revés social. Como é que a gente fica nisso, né? Ela é culpada ou inocente? É muito complicado, é muito delicado. Eu me lembro que eu estava na porta da casa no dia que a polícia foi lá, e aí eu vou falar agora dos desdobramentos, mas eu me lembro que tinham 2 meninas na minha frente, falando para um senhor atrás de mim, o porquê que estavam todas as pessoas ali em frente à casa e por que ela era culpada. E esse senhor pergunta, mas ela foi julgada? Ela falou assim, não interessa. As meninas falam, não interessa. Hoje eu percebo, interessa, né? Na hora lá eu não achava que também interessava muito, não. Mas você percebe que interessa. Interessa sim. Interessa porque você não pode transformar a vida de uma outra pessoa, mesmo condenada no Calvário, em uma pessoa que não tem... É difícil. Esse caso é difícil. Com a chegada do podcast, que é produzido pela Folha de São Paulo, idealizado, criado, narrado, pesquisado, roteirizado, dirigido pelo Chico Felitti, que é um excelente jornalista, escritor, tem outros livros ótimos também. Outros livros não, né? Tem livros ótimos, porque esse não é um livro, é um podcast. Com a chegada do podcast, veio uma grande boa história para você seguir. E ele mesmo, Chico Felitti, coloca, isto não é um jornalismo investigativo. Isto é eu estou contando uma história de suspense, vamos dizer assim. E é real, como história, se fosse ficção seria perfeito. Mas como é realidade, esbarra em alguns detalhes. Que aí foram começando a se discutir, inclusive juridicamente, que eu não vou entrar aqui, porque eu não sou advogado, não tenho muito interesse por leis, essas coisas assim, eu sei um pouco assim, porque eu preciso saber pelo trabalho, mas eu acho as leis tão complexas e sacais às vezes, porque não, de verdade eu acabo ficando irritado quando você começa a entender um pouco da lei, você fala, mas por que é assim? Mas por quê? Por que não tem prisão perpétua? Por que se a pessoa foi condenada a 70 anos, ela sai em 10? Não existe explicação para mim, eu não consigo. Talvez eu não tenha uma inteligência jurídica possível, então eu prefiro também me abster. Mas começou a se ter um questionamento do quanto que o podcast poderia estar invadindo a vida de uma pessoa e destruindo uma pessoa que... O podcast pode estar começando a fazer um crime? É essa a questão. Por quê? Quando você faz um trabalho de um crime criado, feito, você está fazendo um documentário sobre um crime. Quando você está fazendo um documentário sobre uma casa, sobre uma pessoa, e descobre que ela fez alguma coisa da qual ela não foi julgada, você está trazendo o crime à frente, um crime esse que não foi investigado e julgado. Então você criou para a sociedade um criminoso. E você destrói a pessoa, porque hoje em dia tudo é tão viral e visceral que as pessoas vão lá e pegam a casa da mulher como fizeram, deram um tiro e tal. O podcast nasce de uma curiosidade do Chico Felitti que é legítima, que todo mundo em Higienópolis tem. Quem é? Que casa é essa? Eu passava muitas vezes falando assim, que casa é essa? Não. E eu vi a deterioração dela. Porque até 2010, que eu acho que é quando a mãe dela morre, a casa estava acabadinha, mas ela não estava destruída. Você conseguia ver a placa lá do pai da Margarida, uma placa bonita, acho que de bronze, doutor, não sei o que lá, que era o médico, acho que ele tinha um consultório lá dentro também. Hoje você não vê nada. As plantas eram podadinhas, não tinha uma pintura na parede, mas você via que a casa estava, por fora pelo menos, estavam tentando. Estava uma bela viola por fora, um bolorento por dentro, que já estava cheio de lixo lá dentro. Mas pelo menos externamente, ela era só uma casa acabadinha, mas não era uma casa abandonada. A sensação que se dava quando via a casa é que ela era uma casa abandonada. Às vezes você vê uns lugares aqui meio abandonados, porque depois você descobre que é briga de herança de família e tal, e todo mundo achava que era isso. Mas a casa não era abandonada. Antes estava acabadinha, hoje ela está arregaçada. Mas tem uma pessoa que mora lá, então ela não é abandonada. Então, até quando você dá o nome de um título, A Mulher da Casa Abandonada, ela é duvidoso, porque ela não está abandonada a casa. Mas A Mulher da Casa Abandonada é um belo título e pegou muito bem.
Durante o processo do podcast, que você vai descobrindo os personagens, que você vai na trajetória do Chico Felitti, porque dentro da curiosidade dele, entender o que é aquela casa, ele descobre os personagens e as histórias em que estão por camadas já escondidas. Então, bem, vou rapidamente resumir, ele descobre a Margarida, em dezembro de 2020, 4 de dezembro, foi lá pela véspera de Natal, véspera de Ano Novo. Eu acho que é véspera de Ano Novo porque eu me lembro de ver essa árvore sendo cortada. Então, para mim, pode ser véspera de Ano Novo e véspera de Natal não estava. Mas eu lembro. Tem um amigo meu que mora no prédio da frente. E estavam numa época estavam cortando muitas árvores grandes ali pela Praça Vila Boa, e aquilo estava me irritando, inclusive. E aí, o meu marido é engenheiro agrônomo, ele falou: Beto, essas árvores precisam, elas vão cair, elas estão mortas. Não foram cuidadas quando tinham que ser. Então agora precisa tirar, porque senão vai cair em cima dos carros. Então, como eu tinha uma pessoa, um parecer técnico, eu me controlava, mas me chateava, porque eram árvores lindas. E a Margarida até parece que ela saía fazendo abaixo-assinado pela rua. Eu me lembro de assinar um negócio, mas todo tem 500 abaixo-assinados de árvore aqui. Então não me lembro dela, não pode ser, porque eu acho que eu não esqueci uma pessoa com uma cara toda empastelada de hipoglose. Mas ali o Chico Felitti encontra a Margarida nessa poda dessa árvore, ele faz as características, muita gente critica porque ele fala que ele já tem um pré-julgamento, porque é uma mulher com a cara... Ele está fazendo desenho de personagem, gente, isso daí é assim... Ali é um jornalismo literário. Quando você vai desenhar um personagem, você precisa trazer as características físicas, às vezes até olfativas da pessoa. Então, não tem erro nenhum ali como um escritor. Eu não vejo... às vezes tem umas pegadas, mas assim, ela foi grossa com a mulher da farmácia. O áudio que eu ouço, eu não acho que foi grossa. Mas tudo bem, para ele foi grossa, ele que estava vendo, ele está trazendo informação a mais. Mas ele não tem ali no desenho de personagem dele nenhum pré-julgamento, como muitos colocaram. Para mim, ele está sendo um escritor te trazendo elementos de característica para você poder desenhar o personagem na sua cabeça, porque você não está vendo, não é um documentário visual, não é uma matéria que tem foto. Então ele precisa te trazer isso como uma radionovela, ele precisa te contar quem é aquela pessoa que nós estamos descobrindo junto com ele. E durante essa poda ele descobre que a Margarida é a dona daquela casa, que ele tinha curiosidade de saber. Como todo mundo aqui tinha, mas ele foi atrás. Bateu na porta várias vezes, ninguém atendia, e aí ele descobre que é a Margarida. Ele tem inclusive uma conversa e troca um telefone, e ele começa ali a fazer uma isca com ela para ver se, através de uma amizade construída ali, ele conseguiria descobrir para desenvolver alguma coisa que deu o podcast. Por conta a cada nova descoberta dele, ele descobre que aquela mulher da casa abandonada não é só mais um personagem meio doidinho de Higienópolis. Ela é uma mulher ligada a um crime nos Estados Unidos. E você embarca com ele. Inclusive, você embarca com o Chico Felitti pelos Estados Unidos. Ele vai até os Estados Unidos, ele vê a casa, ele conversa com a vizinha que descobre toda a história da empregada. Ele consegue conversar com a empregada. Ele questiona porque ele fala que a Margarida dizia que ela e a empregada eram amigas, que era tudo mentira, que não teve nada de escravidão. E aí ele prova que realmente a mulher teve um processo nos Estados Unidos, investigado pelo FBI. Sim, onde o René Bonetti foi julgado, condenado e que pegou 6 anos e meio de cadeia. Ele tenta falar com o René. É lícito de um jornalista tentar falar. Existe uma crítica muito grande porque ele vai, inclusive, à casa onde o René morava e ele invade o lugar onde o René trabalha. Como história, eu gostei de ver que ele foi até o fim. Você pode querer discutir se precisava de tudo isso ou não, se isso é invasão de privacidade, uma vez que o cara já foi julgado, já pagou a sua conta e ele tem o direito de não querer mais falar daquilo. No podcast eu gostei de ouvir, no podcast eu gostei de ver essa trajetória dele. Fica uma discussão mais aberta, porque ela não tem uma resposta única. Quem falar que é um absurdo o que ele fez vai ter argumentações para isso. Quem falar que não é um absurdo o que ele fez vai ter argumentação para aquilo. Vai cair a cada um, vai ter uma boa argumentação, uma argumentação mais frágil. Eu aqui vou me fixar no podcast. Para o podcast foi interessante o que ele fez.
Se isso é bonito aos olhos da lei, bonito aos olhos jurídicos, aí, meu amor, eu vou deixar com os criminalistas conversarem, eu ouço eles, mas eu não vou aqui dar uma opinião, porque, de novo, eu estou falando como um ouvinte que toda quarta-feira estava ali, ansioso para a chegada do episódio. E eu fui assim. Só que nos desdobramentos do podcast foram acontecendo a hecatombe social que veio junto. Eu nunca vi tanto helicóptero aqui em Higienópolis, passavam aqui rasantes, assim, até altas horas. Olha a confusão ali. Aí tá o pipoqueiro. Olha isso. Será que ela vai sair? Não vai sair? Olha o copo. Gente aqui. Ah, não, tá um monte de gente. E ela tava normal? O pessoal tava normal. Roupa preta. O pessoal tá ali filmando. Tinha um monte de gente aqui. Não, porque eu acho que é mais pra frente. Aí dentro. Ela não sai de dentro da casa, né? Não, ela tava do lado de fora aqui. O pessoal tá ali na frente da viatura. Na frente da viatura tirou foto. Parece que está investigando por abandono de incapaz. Triste. Era uma multidão de gente na frente da casa. Mas muita gente. Muita gente. Isso acabou, porque eu falava pro Aru, né? Eu falava, Aru, isso daí é fogo de verão. Isso daí é a novela que vai acabar. Então todo mundo só fala dela. Mas uma hora ela acaba. E aí todo mundo espera a próxima novela. Né? Quem viu aquele filme ótimo, The Truman Show, é fantástico, porque depois que ele acaba, descobre que ele viveu num mundo de fantasia, dentro de um mundo fake, para ele viver um programa de realidade sem saber. Quando ele acaba, desliga e todo mundo fala, bom, qual é o próximo? Parou todo mundo. Acabou, vamos para a próxima história. Que mais ou menos foi o que aconteceu com a Margarida Bonetti. Mas durante o período do podcast, foi enlouquecedor até para as pessoas que moram no bairro, porque era muita gente. As ruas são ruas residenciais, você não conseguia passar com caixa aquilo, porque as pessoas invadiram a rua e lá ficavam, gente de noite, de dia, de madrugada. Teve gente que deu tiro na janela dessa mulher. Picharam o muro dela. Eu fui com a Aru lá até fazer foto, falei, deixa eu registrar isso, porque isso jornalisticamente eu preciso ter. Então vou pondo coisas aqui, que é o que fiz. E aí se teve uma coisa assim, ela não está mais lá, a família tirou ela, porque durante o podcast o Chico Felitti tenta falar com a irmã dela não conversa com ele, o marido da irmã que fala, não queremos falar sobre isso, ele tenta falar com o filho, que aí um menino no Instagram apareceu, que é vizinho do filho dela, que parece que também tem problema meio emocional com a mulher junto, e que foi uma confusão, então estava todo mundo ficando um pouco celebridade por conta do podcast do Chico Felitti, inclusive essas rebarbas. Mas, de fato, você passar, uma casa tem um tiro, uma pessoa tem um revólver, ela atirando pela rua. Uma pessoa ficar pichando e ficar jogando coisa na casa, significa que tem uma violência. De novo, assim, um crime compensa outro crime? Fica com a sua consciência. Eu não quero ser preso, eu não vou fazer um crime para compensar outro. Não concordo com isso. Isso eu só concordo em ficção. Eu acho lindo Dexter matar um serial killer matando serial killer, mas eu não acho que é assim que se resolvem as coisas. Mas ali, de fato, as pessoas viam uma coisa muito real, mas a sensação que eu tinha é que eu olhava um pouco como se fosse uma ficção. Como se tudo fosse encenado. E tudo ficou cada vez mais pesado e maior. Inclusive, a própria polícia
que tem realmente ali que fazer uma segurança para que nada aconteça com aquela mulher, porque você não pode deixar acontecer, também vai e começa a fazer umas coisas que eu não entendo. Virou um espetáculo, foi a espetacularização do ato. Porque eles invadem a casa daquela mulher. Ah, mas tinha mandado, mas gente, uma boa, qual é a justificativa? Ela primeiro não tinha um crime cometido, estava na verdade cometendo crime contra ela, né? Porque ela, de fato, ela não foi julgada, não foi condenada, ela não tem crime nenhum, oficialmente. Invadem a casa dela porque falam que ela morava em situação de risco, não sei das coisas, e tinham que checar. Tá bom, então vocês invadiram aquela casa. Embaixo do minhocão tá assim de gente vivendo na situação pior. A polícia foi lá ver? O Ministério Público foi lá se meter? Não dá tanto ibope. A sensação que eu tenho é essa, porque a quantidade de carros de polícia que ficavam ali na frente ali da casa, eu não consegui entender o motivo. Claro, estão atirando, então um carro, agora tinha um monte. No dia que invadem a casa dela, inclusive aí começam, aí eu acho que é o momento que vira a chave contra a própria história da Margarida. Porque estava culminando no final do podcast, que é a fatal e necessária entrevista do Chico conseguir falar com a Margarida. Eu não vou aqui expor o que eu achei da entrevista. A única coisa que eu digo é que a entrevista me trouxe muita coisa, além de tudo que eu já tinha ouvido no podcast. A Margarida se mantém como inocente, ela pede para que não seja feito o podcast porque ela não quer ter a vida dela exposta. Ele bate de frente com ela, eu acho que um pouco ríspido, um pouco demais, mas é cada um com o seu jeito, não estou dizendo que ele não possa ser, até porque ele já estava cansado, né? Ele estava há dias tentando falar com ela, dormindo na porta da casa, tentando falar com ela. E ele confronta ela com uma série de coisas e ela diz que não é nada daquilo. Ele fala, mas ela falou, não, ela nunca trabalha. Aí, ouça o podcast para você, mas não ouve direto a entrevista, ouve tudo, porque tem que ouvir para chegar na entrevista. Então estava tudo combinando junto com a polícia chegando na casa da mulher. Então parecia uma coisa muito doida. Você tinha o podcast às quartas-feiras, às terças e quintas, você tinha a polícia na porta da casa. E ela tinha 2 cachorros na frente da casa e um cachorrinho desse tamanho, bonitinho, com ela. Gente, teve gente que falou assim pra mim, é um absurdo você não deixar tirar os cachorros. Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Aqui, a coisa que mais tem é cachorro, gato, com pessoas em situação de rua. E ninguém vai lá tirar. Porque o bichinho é ligado à pessoa. Tá? E os bichinhos estão vivendo num mundo cheio de lixo. Os bichinhos estão vivendo num mundo cheio de lixo ali embaixo do Minhocão, com um monte de gente, na Cracolândia, com um monte de gente, embaixo da Avenida Paulista, tá assim de cachorrinho vivendo em situação de lixo e ninguém foi lá porque isso não vai dar like no perfil de ninguém. Mas daí vai o pessoal ali, arrancam os cachorros dessa mulher. Você não arranca animal, pelo amor de Deus, o bichinho tremia. Se vocês, assim... e a situação é meio ridícula, porque era ao vivo pelo Instagram de umas pessoas. Você olhava e falava assim, meu Deus. Aí a pessoa que está lá tenta pegar e fica fazendo assim, o policial arranca de dentro, a mulher, a Margarida, botou o pincher, eu acho que é um pincher, é um cachorrinho bravo, o pincher dentro do sutiã dela. O policial arranca de dentro da blusa da mulher, gente. É uma situação horrorosa. Não é nem uma mulher que tira do peito da outra. A lembrança que eu tenho é essa. Aí arranca o bichinho tá tremendo, só quer ir pra mãe dele. Mas ele vive no lixo. Ele não tá... o cachorro, o gato, estão ligados à pessoa, ao seu tutor. É uma ligação consanguínea, praticamente. É você fazer... ali podia ter tido o pincher um infarto e a mulher um derrame. Exposto ao vivo, para o mundo inteiro pelo Instagram. Ali eu acho que chegou num nível que aí eu dei 3 passos para trás e falei, acho que tá tudo esquisito. Porque arrancar o cachorro dessa maneira, achar que tem o direito de quebrar tudo na casa daquela mulher. Mas é uma mulher, ela tinha uma mania de ficar jogando cocô dela na parede, ela tem uns abacateiros lá, que só deixavam entrar para tirar uns abacates. É uma casa que ficou realmente, eu acho que ali tem um problema de sanidade pública, ali realmente tinha que entrar. A Secretaria de Saúde tinha que entrar ali, porque ali pode estar dando dengue, pode estar dando pernilongos. Aí realmente tem que entrar na casa e falar, minha filha, vamos tirar essa água podre daqui, né? Vamos tirar esse lixo. Lixo é pro lixo. Agora, entrar e arrancar o bicho, com a argumentação de que o bicho está vivendo uma situação ruim, mas e os outros que estão ali na esquina?
De novo, aqueles não vão dar like. Ah, eu entendi. Então, quando eu vi, a gente estava dentro de um universo paralelo, brincando de ficção e realidade, e a realidade ela tomou uma proporção uau. Porque essa mulher nunca saiu da casa, ela ficou dentro da casa. E como o mundo dela era a casa, e ela descobre que tem um monte de gente na porta da casa dela, ela se tranca ainda mais. E lá ela fica. Hoje, o que aconteceu com ela, ninguém sabe, ninguém viu. Porque já não dá mais ibope, já não dá mais audiência. A casa está lá vazia, ninguém mais está, outro, às vezes é atrasado lá, ó, chega lá e tenta dar, mas já está atrasado, filho. Você já deve estar vendo, não vale a pena ver de novo, já está atrasado. O podcast bombou já faz uns meses, mas virou o grande caso do ano. Essa mulher da casa abandonada, que devia se chamar a mulher da casa maltratada, ela deve estar lá dentro ainda. Deve estar jogando com outros cachorros. O jogo continua, deve estar continuando jogando cocô na parede junto com outro prédio, que é o Louveiro, um prédio lindíssimo. E deve estar comendo abacate, porque ela disse que ela só comia abacate. O colesterol dela deve ser ótimo, né? Principalmente o colesterol bom deve estar altíssimo. É uma pessoa que só come abacate? Eu gosto, mas só abacate não dá, né? E esse é o caso do ano de 2022, um caso da década de 70, de 1970 até 1998. Se você não ouviu o podcast, ouça. Está em todas as plataformas de Spotify, Deezer, Apple Music e tudo mais. Tem no YouTube também o podcast. Como narrativa, eu acho, não tenho o que falar. Como o roteiro é muito bom, é um entretenimento que te prende do começo ao fim. Como ficção seria nota 12, como realidade, quando se misturou dessa maneira, eu acho preocupante, porque até onde a gente pode ir. Para a Margarida Bonetti, eu desejo que ela se trate, que ela consiga viver uma vida melhor. Parece que ela não tem relação com o filho também, que é uma relação meio conflituosa, o filho pegou um apartamento dela, mas daí são paralelos, são universos paralelos que foram sendo criados em função do podcast e sem confirmação de nada. O filho não aparece, você não sabe quem é, parece que ele mora num prédio aqui na Avenida Angélica e ele invadiu o apartamento que era da mãe, ele não paga condomínio, parece que também vão perder, porque a família em si está perdendo muita coisa, porque quando você para de pagar imposto, meu amor, o governo vai lá e toma tudo o que é seu. De família muito rica está virando uma família meio falida, pelo menos a Margarida e o filho. Mas também, de novo, são informações que começaram a correr em paralelo. O podcast não traz isso. O podcast diz que a casa foi vendida. A Margarida diz que a casa não pode ter sido vendida porque só ela pode assinar as coisas, que a casa é dela. E ela diz que ela vai reformar e vai deixar a casa muito bonita. Desejo de verdade que ela consiga reformar e deixar a casa muito bonita. As pessoas que andam por Higienópolis, todos nós vamos agradecer muito. A casa é realmente muito interessante, mas eu não acho que aquela casa tenha salvação. Olha, ela deve estar completamente destruída, até os alicerces. Não sei como aquilo não caiu ainda. E agora a gente vai aqui para os próximos, a semana inteira aqui, essa semana pré-natal, entre Natal e Ano Novo, vão ser os destaques do ano no crime. Infelizmente temos destaques criminais, então vou trazer aqui durante essa semana toda. Esteja com a gente aqui no canal, tem vídeo todos os dias, tem gente falando do Beto está de férias, Beto não está de férias, Beto não quer férias, tá? Posso sair um dia ou outro, mas assim, tá tudo, tem vídeo todo dia aqui. E espero que vocês estejam gostando, então por favor não deixem de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Eu sempre esqueço alguma coisa chata. Marca nas suas mídias sociais e se puder seja membro. Sendo membro você ajuda bastante que o canal continue seguindo em frente esse caminho que está sendo tão divertido pra gente. Obrigado. Uma coisa gostosa. Meu Deus do céu, olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui, eu puxando, né? Fazendo dela uma girafinha. Meu amorzinho, vai ficar comigo ou não? Hein? Você quer ficar? O que você quer fazer? Hein? Ela tá bem melhor, tem muita gente me perguntando se ela tá melhor. Tá ótimo. Vai ficar? Então vai ficar. Deixa eu continuar trabalhando. Aqui. Cadê o Odete? Ah, você tá aqui. O Odete está se coçando, eu tô fazendo assim, né? Ela está aqui, ó. Um beijuguinho.
E é uma casa que sempre chama atenção aqui em Higienópolis, por qualquer pessoa que passa. Eu já estou misturando, vamos voltar aqui. Vai passar o... Uma coisa a mais desse caso? Aroí, você lembra? Esse é o caso. E vamos para aqui,